está? Olá, Márcia, boa tarde. Obrigada por teres aceito o convite. Agradeço Estava aqui a ver se estava tudo direito. Consegues-me ouvir bem? perfeitamente. Tu a Sim? mim? Sim, sim, sim. Bem, então vou apresentar e depois vou apresentar aqui a nossa convidada fantástica, a nossa Márcia. Obrigada mais uma vez Agradeço. por teres aceito o convite. Eu sou a Sandra, sou a gestora do projeto Sandra Cria Afetos. Falo sobre a maternidade e sobre a nossa relação com as crianças. E nesse sentido é que convidei aqui a Márcia, que é a nossa convidada hoje, é da Academia de Luto e fala sobre o luto e trabalha sobre essa questão que é tão importante e que muitas vezes as pessoas esquecem-se que afeta muito as pessoas e neste caso as crianças. Hoje eu convidei aqui a Márcia para falarmos sobre o luto da infância, especificamente por causa do meu filho. Márcia, Que é uma se calhar apresentas tu. é uma excelente forma de fazermos uma conversa, não é? Aproveitar É verdade. que acontece no nosso dia a dia para melhor entender e melhor poder ajudar. Eu peço desculpa se ouvirem um barulho de fundo, eu estou num café, Ai, que por bom! isso se calhar vão ouvir o barulho de fundo, porque eu estou na minha hora de almoço também e vim tomar o café e aproveito então para fazer a aula e para estar a fazer lives e estar em companhia, em boa companhia. É ótimo! Márcia, É ótimo! antes de começarmos a falar, gostava que falasses um bocadinho também do teu projeto para perceberem porque é que eu também te convidei. Então, o meu nome é Márcia Amorim. A Academia do Luto é o meu projeto para levar a área do luto bem mais longe. Eu estou ligada à área do luto há muitos anos. Esta minha vontade de perceber mais e melhor sobre esta área iniciou-se na minha infância, porque eu desenvolvi tanatofobia. Tanatofobia é a fobia da morte. Portanto, quando Algo hoje... para mim, desculpa interromper, mas para mim é novidade, eu não sabia que existia. Sério. Exatamente, então hoje falarmos sobre a infância e as questões da morte, para mim é sempre um grande prazer, porque eu sinto-me muito peixinho nessa água. Realmente. Eu fui uma criança com tanatofobia e tive uma infância bem complicada e dei uma infância a quem vivia comigo, aos meus pais, muito, muito difícil. Porque se o assunto morte pode ser um assunto que traga muitas questões, muitos questionamentos, muitas ansiedades, então quando isso passa a ser a tua tanatofobia, quando tu desenvolves tanatofobia, não é? Tudo fica muito mais intenso. Então, na minha infância, eu tive algum acompanhamento psicológico e psiquiátrico, porque na década de 80, 90, o acompanhamento era só desta ordem e era aquilo que existia e eu tive a oportunidade de poder ter esse apoio. Não de pedopsiquiatria, porque na altura não estava tão... Não havia. Exatamente. Pois, tão desenvolvido. Disponível quanto isso. Eu tive esse acompanhamento, mas de facto, na minha tanatofobia, eu tinha algumas características, como todas as fobias de resto têm, e uma das minhas era que eu não podia contar os meus medos, as minhas preocupações, porque eu acreditava que se eu contasse, alguém da minha família, que neste caso era sempre a minha mãe ou o meu pai, iriam morrer. Eu achava que podia controlar a vida. Okay? Portanto, eu ia às consultas, mas eu nunca contava nada. Perguntavam por nem ao médico? Nunca. Não contavas? Nunca. Mesmo em só os dois não contavas? Não. Isto traz-nos uma grande lição logo à partida, não é? Que é o quanto as crianças se podem adaptar aos contextos de consulta. Isso é verdade, é verdade. Nós achamos... Por isso a minha preocupação, tu estás a dar o teu exemplo realmente mais forte, mas depois vou contar especificamente o que é que aconteceu com o meu filho. Sim. Nada de grave, mas que me chamou a atenção. Às vezes nós pensamos que as coisas são tão simples e que não é nada e que é uma fase e que vai passar e depois
às vezes é isto, não é? O que te aconteceu, porque estava tudo guardado para ti. Exatamente. Tu tinhas esse problema, mas também não conseguias deitar cá para fora e explicar e mostrar, porque realmente tinhas mais esse receio também, não é? Além da morte. De facto, é uma fobia pouco frequente. Logo, quer dizer que a maioria das crianças que abordam estes assuntos são só curiosidades, são só receios, Claro. só procura de respostas. No meu caso, não era bem assim. Então, sim, eu tive muito acompanhamento, mas ele não funcionou. Então, só na minha adolescência é que eu comecei a sentir que talvez se eu estudasse, talvez se eu encontrasse as minhas próprias respostas, eu podia serenar um pouco este assunto. E assim foi. Portanto, eu comecei a estudar, a ler, a pesquisar aqui e ali, e depois de uma leitura chegas à outra. E foi assim que eu entrei na área da morte, na área do luto e na área da vida, porque é sobre isto, acima de tudo, que nós estamos a falar. E assim foi. Portanto, eu estou na área de luto há muitos anos, entretanto, especializei-me. Eu sou conselheira de luto e sou especializada pela Faculdade de Medicina de Lisboa. Dou formação há muitos anos pelo país todo, felizmente. Dou consultas online, consultas presenciais, tenho grupos terapêuticos de luto, grupos estruturados para trabalharmos sobre o luto. E esta área da infância é, para mim, uma área muito especial. São todas. Mas esta, de facto, é muito especial. Portanto, o teu convite veio assim trazer-me muita felicidade, porque eu entendo... Se calhar lembraste um bocadinho aquilo que passaste, não é? Claro. Não é? Claro que sim. Provavelmente hoje em dia se calhar lembras-te um bocadinho o que a tua mãe sentia, não é? Queria-te ajudar e não conseguia, não é? E eu como mãe, o que me aconteceu, bem, o motivo de convidar aqui a Márcia foi porque o Henrique, o meu filho mais novo, tem 4 anos, o mês passado teve várias semanas a falar sobre a morte. E disse mesmo várias vezes: oh mãe, sabias que nós vamos morrer? Vamos morrer todos, sabes para onde é que nós vamos? Vamos para debaixo da terra. E estava constantemente a falar este assunto, e porque vamos todos morrer, e ele ainda tem, graças a Deus, uma das bisavós vivas, e ele disse logo: oh mãe, a próxima a morrer é a avó, a bisavó, que ela é mais velhinha e é a que vai morrer primeiro. Eu achei realmente, como mãe, apesar de saber que é normal as crianças terem curiosidades em diversos assuntos e temas não é, do dia a dia, e isto é um tema que nós temos que viver com ele, é normal, a morte é normal, faz parte da vida, como disseste, não é? Faz parte da vida. Não temos hipótese. É mesmo. Como eu disse ao meu filho, é normal, nós nascemos, vivemos e morremos, é o ciclo da vida, é mesmo assim. Mas fiquei a pensar no assunto, porque às vezes nós desvalorizamos, e até que ponto é que essa desvalorização é viável, se realmente estamos a fazer bem, se estamos a desvalorizar mesmo uma coisa que até pode ser, assim como é o teu caso, pronto, pode ser mais, o meu caso é dramático, mais grave. Não é? E não pode ser Sim, claro. Senão, não é um exemplo, não é mas assim, às vezes... Não, claro, mas às vezes nós achamos que é básico, que é simples, que é tudo normal, e não é. E a minha preocupação como mãe... É que não se torne um caso grave. É isso, a minha questão, uma das minhas questões a perguntar aqui à Márcia: como é que nós percebemos que realmente podemos desvalorizar, que é uma coisa normal, quando eles nos abordam? Eu acho que é importante, quando a criança começa a falar sobre isso, nós estarmos atentas a essa conversa e esperar sempre que sejam elas a conversar, esperar que sejam elas a trazer esse assunto e não ficarem disponíveis. Por exemplo, neste caso, o teu filho tem 4 anos, não é? Sim. O teu filho tem 4 anos, portanto, a noção dele de morte ainda não está de todo construída, ainda não está totalmente definida. Com essa idade não é provável que esteja, mas não quer dizer que nós adultos não devemos estar atentos. O grande problema da morte são os adultos.
em relação a este assunto são os adultos. Os adultos é que complicam muito a morte. Os adultos não gostam, primeiro, os adultos não gostam de conversar muito com as crianças. Isso também é verdade. Muito então menos, sobre a morte? Muito menos sobre a morte. O luto, a morte é um tabu, porquê? Porque o adulto complica este processo, porque o adulto não gosta de conversar sobre a morte. Ainda tem um pouco a ideia de que se falar sobre a morte, talvez vá morrer. Talvez isso chame a morte. E não é. E aquela ideia que acho que eu, por exemplo, não é, como adulta, quando morre, não é, morre alguém, ou de um amigo, ou um familiar, eu fico sempre com aquela sensação, não é? Nós não sabemos o que acabamos de dizer. Então parece que estamos ali a tentar, não é? Fazer, entre aspas, não é? Nós sabemos que morreu alguém, mas parece que estamos a tentar fazer de conta que não existiu, que aquilo não aconteceu. Então, pronto, estamos ali à beira, mas não sabemos que é que eu vou muito dizer, bem né? como estar, não sabemos muito como bem lidar como nos posicionar. Então, com a criança não é diferente, pelo contrário. Ou ainda é pior, acho eu. É pior. E isso é algo que é um trabalho que tem que ser feito pelo adulto, que é perceber que quando a criança está disponível para conversar sobre o assunto da vida, nós devemos estar disponíveis para conversar sobre ele de forma muito simples. Tem que complicar, porque se todos falássemos da morte de uma forma simples e tranquila, as crianças também seriam melhor acolhidas quando têm este género de dúvidas, quando têm este género de questionamentos. Portanto, sim, nós devemos de aproveitar esses momentos que as crianças nos trazem essas dúvidas, esses questionamentos, para falar com elas de uma forma simples. E isso começa sempre por tentar perceber o que é que eles querem, sobre o que é que eles querem falar. O problema do adulto Qual é que é concretamente a preocupação, não é? Exatamente. Quando abordam este tema. Às vezes a criança só aprendeu aquela palavra, ainda não sabe de todo o que é que ela significa. E o adulto, o pai, a mãe, a figura significativa, ouve a criança a dizer nós vamos morrer, ou não sei quem morreu, e só de ouvirmos essa palavra nós já acabamos por nos retrair e depois falamos. E ficar preocupados. E ficar preocupados. Depois falamos sobre isso. Agora vai perguntar ao teu pai, vai? É verdade, é verdade. Jantar, depois falamos, né? E fugimos. Isso aí já faz parte, lá está, do tipo de educação, que é aquilo que eu falo no meu perfil, o tipo de educação que nós queremos dar aos nossos filhos. Nós queremos dar ou transmitir uma educação consciente, uma educação realmente com aprendizagens significativas, ou simplesmente fazer o que toda a gente faz. E aí está a diferença. Então, num tema destes, realmente temos que fazer a diferença. Fazer a diferença ouvindo, acima de tudo, ouvindo. É verdade. E estando disponíveis, que é difícil, não é? Sabemos que não é um assunto fácil, lá está, porque o adulto tende a complicá-lo, tende a ir para um pensamento muito abstrato em relação à morte. As nossas preocupações são muito o que é que acontece depois, para onde é que vai e como é que eu vou viver sem. A criança não está nada preocupada com isso no início, não é? Às vezes ela Sim. só quer mesmo perceber o que é isso. E o adulto deve estar disponível de uma forma que implica, acima de tudo, escuta ativa. Não é, Sandra? Sim. Ok, Sim. Mas porquê é que tu estás a falar sobre isso? Porque... E depois quando vais a ver, se calhar até nem é nada de especial, foi só porque viu num desenho animado, foi só porque alguém na escola, algum menino na escola, ouviu o pai ou o avô a falar sobre, e leva aquela palavra, e aquela palavra começa Sim. a percorrer os meninos da escola, da salinha toda. E todos falam no assunto. É como os desenhos animados. Um vê, o outro vai atrás, e o outro vai atrás, e o outro vai atrás. É verdade. Exatamente. Principalmente quando são pequeninos, como o Henrique, no 4 anos, até os 5, 6. E eles realmente ouvem. É como o Henrique muitas vezes traz músicas como é que a educadora ensina, e ele está ali a cantar, não diz tudo corretamente como ela ensinou, e é a mesma coisa por outros temas, não é? Outras aprendizagens que ele faz. Eu sei que neste caso realmente acho que foi mesmo a descoberta, a curiosidade, porque ele neste momento deixou de falar outra vez no assunto. Já não fala. Já não fala. Acho que deve ter sido assim apanhou ali a Páscoa, também deu na televisão
o filme sobre a vida de Jesus Cristo, a crucificação, e ele falava nisso. Oh mãe, sabes como é que Jesus Cristo morreu? Com uns pregos bem grandes, pegados numa cruz. E eu fiquei assim, a olhar para ele. Oh filho, lá está, a minha dúvida, será que isto é normal ou não? Faz parte da curiosidade, faz parte do crescimento dele, faz parte do exercício que nós todos fazemos, que é quando nós vemos algo novo, algo desconhecido, nós como exploradores que somos, ficamos curiosos e queremos tentar perceber. E que bom que ele fez essa partilha contigo, não é? Que bom que ele encontrou essa disponibilidade. Mas realmente nessa idade, é uma idade em que a partir dos 3 por aí, é natural que comece a ficar com uma interpretação do mundo muito mais concreto, não é? Começamos a perceber um bocadinho mais sobre o funcionamento da vida e do mundo. Mas também, por outro lado, é uma altura em que nós fantasiamos muito. Sim, então, a imaginação está ao rubro. Então não é só com ele, é com todas as crianças desta faixa etária. Então, criam e recriam histórias e pegam num bocadinho daqui e do outro. Exatamente. E a ideia da morte nestas idades ainda é muito associada a algo que acontece, mas que facilmente reverte. Ou se ultrapassa, pois. Percebes? É um bocado como aos filmes. Eu acho que é mesmo ele. Isso é um bom exemplo, Sandra, porque repara que a maioria, se não a grande maioria das histórias, dos filmes, dos desenhos animados da Disney até, são, muitas delas têm passagens com personagens que acabam por morrer, mas que depois elas voltam. A personagem ressuscita. Então fala-se da morte, não é? E tu, a Branca de Neve, o Capuchinho Vermelho, a avó volta, o lobo mau morre, é verdade. O Capuchinho Vermelho, mas depois ela consegue. Fala-se da morte como se não fosse o fim, e não é o fim, é o fim. Exatamente. Aliás, depende do que as pessoas acreditam. Exatamente. Eu acredito que não seja o fim. Ok, mas repara, são tantas as histórias que nós lemos às crianças em que a morte é algo que acontece, mas que reverte, que eles também neste tempo, nestas idades, até aos 6 anos mais ou menos, eles acreditam que a morte acontece, mas que é qualquer coisa que do nada desaparece. A pessoa vai, mas ela volta. É verdade. Então é como se eles não têm sono. Eu acho que eles não têm a noção, nos filmes, não é? Mesmo quando ele, por exemplo, viu algumas partes da ressurreição de Cristo, e ele próprio, ao falar na crucificação, a seguir disse logo que ele depois voltou. Estás a ver? E ele disse mesmo isso, que ele depois foi crucificado, depois foi lá para o túmulo, não é? Para a caverna onde ele e depois voltou outra vez. Acho que eles não têm noção que esse voltar, mesmo nos filmes, não é do corpo. Não. A representação não é a pessoa em si, não é? E não entendem isso. Não entendem nem têm que entender. Ainda claro que não. Não têm essa maturidade. Para eles a morte, nessas idades, é claramente uma forma de sono. É uma forma de dormir, é algo que acontece, mas que depois também podem voltar. Por exemplo, uma questão que colocam muito nessas idades, uma das várias questões que colocam muito nessas idades e que te mostra a ti como mãe e as outras pessoas que nos estão a ver, de que há ainda ainda não entendem o para sempre, ok? É perguntas como, mas e depois como é que ele faz para ir à casa de banho? Sim. Ok? Mas e agora as unhas dele também crescem? Mas e o cabelo? Continua a crescer? Realmente, sim. Eu nunca tinha pensado nisso. São as questões que eles nos colocam muito. Então isso quer dizer que não temos nada que nos preocupar. Vamos validando essas questões, são questões normais, mas mostra-nos que a criança ainda não compreendeu para sempre, que não vai à casa de banho, que o cabelo não cresce, volta a ver a pessoa. Ainda esta noção muito pouco esclarecida nessas idades. Sabes que quando nós falamos na morte das crianças, acima de tudo, ao contrário da adolescência, acima de tudo, nós falamos do medo do abandono.
Aquilo que as crianças têm é muito medo de ser abandonadas. Sim. Ok? Elas têm... aliás, nós, como adultos... Isso... eu falo muitas vezes, principalmente, por exemplo, quando é a separação da mãe e do pai, ir para a escola, ou ir para a casa dos avós, essas situações em que as crianças fazem as birras, fazem o choro e que não querem. É mais um dos temas, não é? De ajudar a achar que vão ser abandonados pela mãe e pelo pai e vão para a escola. Exatamente. As crianças têm muito medo de que tu vais passear com elas e que as deixes elas fiquem sozinhas. Elas têm esse receio de ficarem inseguras. Porquê? Porque o adulto representa a segurança, o adulto representa a proteção. Claro. E então, quando aquela figura que lhe dá segurança desaparece, aquilo que para eles fica mais frágil é esta ideia de que fiquei abandonado. Portanto, é tudo muito físico. O campo mental, o que é que a morte é, para onde vai, o que é que aconteceu. Só o adulto é que elabora. O adolescente também. Aí já começa a elaborar. Mas uma criança, nestas idades, não faz essa elaboração. Mas sente. Claro. Diz-me uma coisa, quando é que realmente temos que nos preocupar? Quando é que achas quais são os sinais que nós deveríamos estar atentos para percebermos se temos que nos preocupar ou não com este despertar deles para este tema? Eu acho que nos devemos de preocupar, acima de tudo, se a criança começa a ter alguns comportamentos... Estás a falar em situações de morte ou quando eles começam a falar? Quando eles começam a falar, neste momento, pronto, não tenho, graças a Deus, não tenho assim nenhum familiar ou amigo que esteja a passar por isso. Mas, ao mesmo que tenha acontecido a morte de alguém, ou estejam a falar, ou são duas situações diferentes, diz-me tu que eu posso estar a errar. Quando é que é preocupante quando é que nós devemos nos preocupar, eles começarem a falar disto, ou porque viveram de perto com a morte de alguém? É isso que eu quero, não sei se me estás a perceber. Eu acho que não é necessário nos preocuparmos muito. Principalmente se a nossa postura com as crianças for sempre de alguma proteção e ensinamento, de educação consciente, como tu falas no teu trabalho. Sim, sim. Isto é, sempre que algo acontece ao nosso redor, nós aproveitarmos para os educar para a vida. E o que é isso? Se reparares, a criança está rodeada, desde que nasceu, da morte. Está rodeada de morte. Por todo lado, ela assiste à morte. Além dos desenhos animados, dos filmes que já falámos, a natureza está sempre a nascer e a morrer. Então, quando ela vai, por exemplo, o teu filho vai jogar à bola para o parque e atira a bola contra as flores e parte as flores, o que aconteceu foi a morte das flores. São estas pequenas coisas que nós podemos aproveitar para trabalhar, não pondo muito o tónus, pondo muita atenção na questão da morte, mas na vida e no quanto é bom nós vivermos, no quanto é bom nós nos respeitarmos, cuidarmos daquilo que está vivo, de quem está vivo. Então, se nós formos fazendo sempre este trabalho, principalmente agarrando nas questões da natureza, as folhas caem, estão secas, estão mortas, vai andar de bicicleta, pisa as formigas. Aliás, as crianças pegam na formiga e fazem isto. Sim. Ou então vem uma lagartixa e cortam o rabo, porque se diz que o rabo cresce outra vez e querem experimentar. Eles estão sempre em contato com a morte. E precisamos estar sempre a dizer que não se faz isso. Que é um ser vivo, também não queremos, não é? Que nos façam mal. Exatamente. Portanto, é o explorar, eles realmente querem explorar o mundo. E isso cabe-nos a nós, não é? Adultos, educadores, quer em casa, quer com qualquer criança que nós convivamos, que
mostrar-lhes o caminho para conseguirmos que eles cresçam saudáveis, não é? Felizes. Exatamente, aproveitando aquilo que a vida dá. Por exemplo, uma das coisas que eu vejo muito e que lamento é uma família que tem um animal de estimação, indiferente qual seja o animal de estimação. Por exemplo, um peixinho. O peixe morre e a família vai logo correr à loja dos animais, comprar o peixinho, colocar no aquário para ver se a criança não dá. Para fazer de conta. Era uma boa oportunidade. É engraçado que a minha filha, quando era pequenina, a minha filha mais velha, a Iris, que tem neste momento 9 anos, acho que devia ser da idade do Henrique. Ela teve um peixe também e o peixe morreu. Mas eu não fui comprar outro. Pronto. Ela teve noção que ele morreu, realmente. Acabei por ter outro, mas ela teve noção que morreu e que não era o mesmo. Mas ela ficou assim um bocado triste, realmente, de ele ter morrido. Eu não lhe soube explicar foi o porquê que ele morreu, porque era o primeiro peixe e eu, pelos bichos, não sabia tomar conta do peixinho. Estava doente, por exemplo, não é? Podemos, se calhar. Porque ficou com um problema, o coração parou. Depende da idade da criança, de facto. Nós temos que adequar sempre à idade da criança, ao estado de desenvolvimento da criança, e ninguém melhor do que os pais, os educadores, os professores, as pessoas que acompanham diretamente, para saber qual é que é a capacidade de entendimento da criança, não é? Claro que nós seguimos algumas escalas, diretrizes, algumas recomendações. Exatamente, estava-me a faltar a palavra, para adequar conforme a idade da criança, mas tu como educadora, tu como mãe, compreendes aquilo que o teu filho e a tua filha são capazes de entender em relação a isso. Agora, claro, podemos sempre... como tu fizeste aí, ir aproveitando. Se tu vês uma planta que está doente, que tem bichinhos e que ficou doente e que está claramente a morrer, cuidar da planta e a planta a morrer, fazer esse trabalho com a criança dela perceber que a vida termina. Pois. Okay? A vida tem um fim. E quanto mais nós fizermos isso com as crianças, menos nós vamos ter que nos preocupar quando, como estavas a colocar a questão, quando ela começa a falar, quando acontece a morte no meio familiar. Acho que estás a falar de uma coisa que realmente para mim é normal, falar sobre o cuidado das plantas, e deixou-me um clique porque realmente eu acho que não tinha, não é não ter a noção, mas acho que o que eu te perguntei realmente foi por não estar a associar aquilo que tu me estás a dizer que eu faço diariamente com os meus meninos na escola ao outro tema, falar sobre a morte. Acho que inconscientemente, e eu que trabalho na educação, mas inconscientemente acabamos por separar a morte, entre aspas, da natureza, do que é natural, não é? De falar da morte das pessoas, não é? Ficamos, não sei, estou a falar agora por mim, acho que ficamos mais assustados quando eles falam que alguém vai morrer ou que estão preocupados ou porque é que há a morte desta pessoa ou daquela, do que quando falamos de um animal de estimação ou de uma planta ou de outro ser vivo. É isso que é absurdo. É isso mesmo. A morte é uma parte da vida. É uma parte da vida. E por isso ela deve ser incluída em todas as dinâmicas que nós temos, ou pode ser incluída em todas as dinâmicas que nós temos com a criança. Logo, quando acontecer de facto uma perda significativa, porque repara, essas pequenas perdas que vão acontecendo ao vosso redor, ao nosso redor, não têm impacto na criança, não é? Ela não desperta aqui, não faz um processo de luto. Ela simplesmente pode ficar triste, pode ficar mais tristonha com a situação, mas não é daí que resulta um processo de luto. Porquê? Porque nós só fazemos luto quando aquela pessoa é muito significativa para nós. Mas se todo este trabalho de educação for feito antecipadamente, em princípio não vai haver assim tanto com o que nos preocuparmos, porque mais uma vez, o que é que a criança sente falta? A criança sente falta da presença física. A criança tem muito medo de ser abandonada.
Então, muitas vezes, nós com o luto na infância, isto não é tão simples como eu vou dizer, mas aquilo que nós temos que fazer é substituir as rotinas que a criança tinha com aquela pessoa que morreu. Imagina, por exemplo, tu morres, sabes que vais morrer, certo? Claro. Espero que dure muito tempo. Pronto, mas sabes, imagina que claro. Ocorre a tua morte hoje ou amanhã. Aquilo que tinha que ser uma preocupação para a tua família, para o teu núcleo familiar, para quem ficasse a tomar conta dos teus filhos, era logo em primeiro lugar encontrar formas de substituir as tarefas, as funções, as rotinas que os teus filhos tinham contigo. Era sempre tu que ias levar à escola. Sempre eu que vou adormecer. Exatamente. Então convém que alguém faça logo assuma logo essa responsabilidade para que ele não se sinta abandonado. Eu tenho uma amiga que infelizmente já passou por problemas de saúde, que já esteve para morrer, mas graças a Deus para já ainda continua cá, feliz, alegre e vivaça. E ela tem 3 filhos. Mas por causa desse problema, ela diz muitas vezes que tenta fazer com que eles se habituem a estar com os avós, com o pai. Tem sempre aquele receio de um dia o problema voltar, porque ela teve cancro, o problema voltar e dessa vez ser de vez. Então ela diz muitas vezes, eu não quero que os meus filhos deixem de gostar de mim, eu quero é que, se eu for, eles não fiquem presos à minha imagem só e que estejam só presos a mim, percebes? Que consigam lidar com a minha perda, mas que haja outras pessoas que consigam dar aquele apoio que eles precisam. Se possível, não deve ser sempre a mesma pessoa a deitar, não deve ser sempre a mesma pessoa a levar à escola. É importante que a rede de apoio ao longo da vida seja variada, porque nós morremos. Não há volta a dar. É verdade. Não há volta a dar. E quanto mais recursos houver dentro da família e dentro do núcleo que apoia a criança, naturalmente que as crianças vão beneficiar, porque são acolhidas de diferentes formas, por diferentes pessoas, mais pessoas conhecem as crianças, não é? E numa circunstância destas, porque pode acontecer, também vamos conseguir encontrar formas de apoiar mais facilmente, Sandra. É uma realidade. Não, é verdade. Márcia, diz-me uma coisa que eu também estava a pensar. A maior parte das vezes as crianças começam, quando são assim pequeninos, começam com aqueles medos do escuro. E eu não sei se... Eu sei que há muitas vezes provocada pelos filmes, pelos monstros, dos próprios filmes e desenhos animados e histórias que têm sempre o bicho-papão, entre aspas, que eles acabam por ficar com essa imagem na cabeça. Mas isso pode ser associado a este tema da morte? Sim. Ou achas que não tem nada a ver? Tem. Normalmente a partir dos 6, entre os 6 e os 9, claro que pode ser um pouco antes, a criança começa a ter a necessidade, já começa a compreender um bocadinho mais o que é a morte e a perceber que o que está fora de mim pode provocar a morte. Começa a compreender que a morte pode ser causada por algo externo. Okay? E também começa a ter curiosidade. Começa a ter curiosidade sobre os funerais, sobre a decomposição do corpo, começam a fazer questões mais elaboradas. E também começam a ter a necessidade de criar uma imagem para a morte. Até aos 6 anos isso não é muito importante. A partir dos 6, entre dos 6 aos 9, elas têm esta necessidade que nós também temos de criar uma imagem. Isto é, quando eu penso na morte, eu penso no quê? Já precisa ter um conceito muito mais elaborado. Personificar, sim. Exatamente, a personificação da morte. Normalmente é o escuro, é o esqueleto, é a caveira, é o bonequinho preto da foice, não é? É aquilo que nós acabamos, a nível da sociedade, acabamos por personificar nos filmes e em todo lado, não é? Nós próprios, adultos, acabamos por passar essa imagem para as crianças. Exatamente.
não é? A morte é aquele ser preto que nos vem buscar e levar. É o fantasma, não vais É por aí tudo de que tem mau. fantasmas, não vais por aí que vem No uma meio de uma sociedade em que a morte ainda é vista ou associada a algo mau, às vezes é difícil estar a não é? Desconstruir esta imagem. É um bocado complicado. É um bocado E depois chegamos... porque tu não moras sozinha com os teus filhos, não é? Os teus filhos estão em contacto com todo o mundo e cada vez mais. E nesta altura, nestas idades, às vezes acontece, claro, já começam a escrever, não é? Já está aqui na idade escolar, e facilmente vão à internet procurar, e se tu meteres no Google morte, vai aparecer de imagens, são as caveiras, são os bonequinhos com a foice, portanto, o escuro, o preto, sempre muito preto, e daí que quando tu falas na escuridão, o medo da noite, o medo de dormir sozinho, o medo de que algo venha no escuro e me agarre, a vontade de necessidade de dormir com a luz ligada. Ainda não consegui tirar isso às minhas crianças. Diz? As duas crianças lá em casa dormem com o candeeiro ligado. É uma das coisas que eu ainda não consegui tirar. Pode não ser medo da morte, não é? Pode ser uma outra coisa. Não, acho que não, mas é engraçado que tanto um como o outro têm esse receio e ainda não consegui perceber a melhor forma para tirar. Não é um problema para mim. O que interessa é que eles durmam tranquilos e se sintam seguros, não é? Que a noite seja algo seguro para eles. Mas acho engraçado porque tanto um como o outro têm o mesmo candeeirozinho ali. É DP, agradece. Ou as pilhas. Ou as pilhas, mas pronto. Mas é um assunto que realmente nunca tinha passado pela cabeça. Que tivesse que lidar com isto ou falar com os meus filhos concretamente sobre este tema em específico. E, bem, acho que realmente qualquer dia vou ter que falar melhor quando falecer um dos avós. E o facto de o Henrique, neste caso, falar na bisavó, que ele gosta muito da bisavó, é que fiquei assim ainda mais preocupada. Será que ele ouviu alguma conversa nossa sobre a saúde, o estado de saúde dela estar bem ou não? Porque muitas vezes o que acontece é que nós, adultos, achamos que eles não estão a ouvir ou que não estão a perceber aquilo que estamos a dizer. Às vezes não percebem, mas fica ali no meio termo. Percebem um bocado e o resto criam, não é? Com a imaginação que eles têm, aumentam um bocadinho e esse problema acaba por ser um problema, aumentar um bocadinho, tanto pode ser bom como pode ser mau. Eles podem aumentar de maneira que criam uma história na cabeça que ainda seja pior. Exatamente, Sandra, exatamente. E neste assunto, às vezes já é esse o problema. Às vezes já é esse o problema e depois também, porque chegam à escola, contam ao coleguinha, o coleguinha tem uma outra versão, ou a família tem tem crenças que não são iguais às tuas, ou religião diferente, ou viu uma outra história, uma outra versão. E então fica ali um novelo que pode ser ainda mais difícil de desconstruir. Portanto, a minha sugestão é, quando a criança começa a abordar esses assuntos, nós claramente ficarmos disponíveis, mas esperar que sejam eles, nessa idade, esperar que sejam eles a trazer esse assunto para falar. Por outro lado, Márcia, aproveitar sempre... Diz. Não, acaba o raciocínio. Dizia eu, esperar pela criança, mas ao mesmo tempo aproveitar tudo aquilo que a vida nos dá para falar sobre a vida. Não é? A questão das plantas, a questão da doença, a questão principalmente apanhar tudo o que for natureza. Tudo o que for natureza é uma boa... Conseguimos aproveitar para falar sobre o assunto, não é? Márcia, há um bocado atrás... ias falar sobre os comportamentos. Agora lembrei-me, em situações que eles não falam, como é que tu percebes que, lá está, os tais comportamentos que tu ias falar, acabámos por interromper, começamos a falar de outras situações, eles não falam deste assunto, não falam.
do tema, mas como é que tu percebes que se calhar aquilo está a incomodar ou está a morte ou a situação de alguém ter falecido ou algum filme, alguma situação que eles tenham visto que aborda ali uma cena mais de morte e que os tenha impactado, mas eles não falam connosco. Como é que tu consegues perceber se é isso, ou como é que nós conseguimos perceber se o que ele está a fazer ou a forma como ele está a agir está ligado a este tema? Eu acho Se que, consegues... acho não, aquilo que nós devemos fazer para despistar é sempre perguntar. Perguntar porque é que tu estás mais triste, o que é que se passou, podes conversar comigo, te preocupar, para mim também é uma preocupação. Esta questão da escuta ativa e da disponibilidade a sério, porque nós às vezes perguntamos à criança o que é que se passa e a criança diz e de repente nós passamos a ter um compromisso. Não? A criança começa a explicar o que é que está a preocupar e como nós não temos respostas, como nós não nos preparamos, então nós fugimos do assunto. E a questão é, nesta área, quando tu não sabes a resposta, dizes que não sabes a resposta. Diz, olha, eu sei que tu tens esta dúvida, eu não te sei responder a isso, mas eu vou tentar saber e eu prometo-te que quando eu souber eu venho falar contigo. E quando tu souberes, tu vais falar mesmo com a criança. Lembras-te daquela conversa que nós tivemos no outro dia, que ele não te sabia explicar o que é que aconteceu, ou o que é a morte, então, olha, hoje quero conversar contigo porque eu já tenho uma resposta para te dar. E conversas e esclareces. Portanto, isto dá à criança a ideia e a confirmação de que tu estás mesmo interessada naquilo que está a acontecer. Claro. Não é? Portanto, tem que ser muito... Às vezes realmente no dia-a-dia, com a rotina, com o stress sim. Sais do trabalho, chegas a casa, fazes o jantar, pões as crianças a dormir. Não tens tempo, e elas, é natural. E eu vejo pelos meus, a Iris, que já é mais velhinha, muitas vezes vem-me contar, mãe, sabes, hoje aconteceu isto, e o meu amigo fez aquilo, e a minha amiga fez aquilo outro, mas não sei o quê. E eu às vezes estou a fazer o jantar e sinto realmente que não estou a dar atenção suficiente. Mesmo aqui na escola, com as minhas crianças de sala, normalmente eles têm a tendência a falar todos ao mesmo tempo, não é? Sim. Todos querem atenção. E quando vem outro a falar, e ainda hoje me aconteceu, eu tive que dizer, olha, não te estou a ouvir, tu mereces atenção, mas eu não consigo falar contigo, porque eu estou a falar com o teu amigo. Como é que eu te vou dar atenção e ouvir e dizer-te o que tu queres ou o que tu precisas, se eu estou a falar com o teu amigo? Não é? E é tão triste, para mim é triste, nós queremos realmente dar essa atenção e não conseguimos, porque não somos, não somos um povo que consegue fazer aquilo. Não somos. Agora, mas parte disto. E depois outra coisa, Sandra, que eu acho que nós também falhamos muito como adultos, que é, na circunstância de morte, tu tens essa preocupação com a tua familiar, não é? Se acontecer de uma hora para a outra, como é que vai ser? É ideal que seja emotivo quanto tem que ser. Isto é, repara, tu ficas triste, a pessoa morre, tu ficas triste. Ai, mas eu não quero que a criança me veja triste. Não, é mesmo para te ver triste. E é para ela perceber que o amor é isso. E que o amor precisa de ser manifestado de várias formas, incluindo através do choro, da tristeza, de não apetecer comer, não apetecer dormir ou não conseguir dormir. Não precisam de saber tudo. As crianças não têm que saber tudo. Não temos que lhes contar tudo como pormenores. Claro. Mas se nós validarmos os nossos sentimentos, a criança também sente disponibilidade e sente como para viver os dela. Agora, fazendo conta que não aconteceu, eu dei-te o exemplo do peixinho, mas imagina, morre uma familiar nossa. Há esta tendência de pegas na criança e mandas-a para a prima que mora a 50 quilómetros, que é para ver se ela não dá por isso. Mas é claro que ela vai dar por isso. A criança não é idiota, não é parvinha, não é? Não é porque é pequenina ou mais pequena que não vai sentir a falta, claro que vai sentir. Mas é isso que a gente faz.
Pronto, mas não é Quantos adequado, percebes? quantos e Aí quantas pode vezes? complicar, aí sim pode complicar, porque a criança chega, passado 3 dias, se calhar nem conhecia bem a prima, não é? Chega passado Sim, 3 sim. dias e fica toda a gente se calhar mais de preto, ou mais escuro, ou mais triste, inchada, porque a gente chora e o corpo ressente, não Claro. é? É natural. Mais cabisbaixa, a evitar falar no assunto, ou ela faz perguntas e ai, não sei o que é que é dizer, olha, vou dizer que está a dormir, vou dizer que é uma estrelinha, vou dizer que foi fazer uma viagem, vou dizer que está no céu, vou dizer que foi Jesus. Pronto, as pessoas podem dizer o que quiserem, mas depois têm que se responsabilizar pelas consequências. Claro, por aquilo que nós dissemos, é verdade, é mesmo assim. O que nós dizemos e o que nós fazemos vai refletir muito no comportamento deles e na forma como eles absorvem tudo aquilo que lhes é ensinado. É mesmo assim. Vou-te só contar o exemplo da estrelinha. A estrelinha, eu conto muito esta história porque me marcou, marcam muitas, mas esta marcou. Portanto, era um casal, tinha um filho e morreu o pai da mãe, portanto o avô da criança. E a mãe, no meio daquela dor toda imensa de ter perdido o pai, disse à criança que o avô era uma estrela. E disse, então agora, quando tu quiseres, tu vais ao céu, esperas que seja noite, abres a janela e vês o céu, a estrela mais brilhante que estiver no céu é o teu avô. Há imensas pessoas que fazem isto. Tá? E esta mãe também foi aquilo que ela conseguiu fazer. A criança, todas as noites, tentava ver a estrela. E correu tudo bem, durante muito tempo. Até chegar o inverno e o céu começar a ficar encoberto e ela não conseguir ver a estrela. Ou seja, ela não via o avô. E no início a criança pensava que tinha feito algo de muito errado, ao ponto do avô estar zangado com ele e já não aparecer. A sério? Claro, porque a criança pensa muito que foi culpa dela. Pois. Okay? Porque eu falei mal, porque eu não respondi, porque eu fui mazinha na escola, porque eu não fiz trabalhos de casa. Então ele morreu por minha causa. Okay? Então o menino olhava para o céu, não via a estrela e achava que a culpa era dela. Principalmente quando é assim uma pessoa próxima, as crianças têm sempre a tendência de tentar corresponder às expectativas dos adultos, de referência. E então, se o avô, neste caso, era um adulto de referência para ele, é normal, não é? Que ele fique assim. Exatamente. É normal e triste. É normal e triste, normal mas o luto também triste. faz isso. Mas o luto também faz isso. É típico no processo de luto nós nos sentirmos culpados pela morte, porque não fizemos, porque não demos atenção, porque não nos despedimos, porque não estivemos. E a culpa faz muito parte do processo de luto. Mas então, voltando aqui a criança, ela então sempre a olhar para o céu a ver se via a estrela. E começou a complicar, porque ela realmente, as nuvens tapavam a estrela e ela não via o avô. E muito mais complicado ficou quando os pais, queriam fazer uma viagem de avião e a criança não queria ir porque tinha medo de bater na estrela. Agora imagina o que é desconstruir isto com uma criança. Imagina como é que esta criança ficou com a mãe que claramente lhe mentiu. E ele dizia isto à mãe, tu mentiste-me. Lá está, depois tem dois problemas. Exatamente. Que é a parte da confiança com a mãe. Exatamente. Não é? Perde a confiança e fica ali a pensar se realmente pode confiar ou não na mãe e se calhar deixa de falar com ela. E depois a parte de perceber ou não o que é a morte, não é? Exatamente. E fazer o luto pela pessoa que ele gostava tanto. Exatamente. É um problema, é daquelas coisas que nós nunca pensamos e por isso é que precisamos realmente de ter uma educação e praticar uma educação consciente. Exatamente. Educação. Porque nós costumamos fazer o que os nossos pais fizeram, o que os nossos avós fizeram,
pronto, é assim, é o padrão que a gente seguiu, é a educação que nós tivemos, e se não tentarmos desconstruir um bocadinho aquilo que nós não gostávamos e tentar fazer de outra maneira, não é? Perceber que aquilo nos afetou negativamente e tentar fazer de outra maneira, realmente acabamos por seguir estes exemplos, Sim. como o da estrelinha, se calhar também lhe contaram à mãe quando ela era Foi o que pequenina, ela conseguiu, não é? Foi o que ela conseguiu E para ela dizer. foi normal e para a criança, para o filho dela já não foi assim tão normal. Exatamente. Lá está, cada criança é uma criança, como nós adultos, não é? Cada pessoa é uma pessoa e adequar a forma de educarmos é difícil, mas é necessário É mesmo. necessário, é necessário, é necessário. Olha, muito interessante, gostei mesmo muito também. deste bocadinho. Porque dá pano para mangas, sabes? Já tive aqui dois insights, como se costuma dizer, aqui 2 cliques na minha cabeça, que apesar de trabalhar com crianças há muito tempo e na área da educação, que às vezes nós eu sou muito daquelas de refletir, por isso é que criei este projeto de refletir sobre a forma como nós educamos. E por isso criei este projeto da Sana de Criar Afetos, e quando faço alguma coisa com os meus filhos ou com as crianças na escola, ou quer que eu goste ou quer não goste, eu estou constantemente a refletir se eles vão ficar bem ou o que é que isso vai afetar. Claro. E isto aqui nunca tinha pensado. Bom, e por isso é que me despertou a curiosidade para falar contigo e também para as pessoas também refletirem um bocadinho com este assunto, porque nós pensamos que o luto e que a morte é só preciso ser falado, pelo menos digo eu, porque nunca vi o meu exemplo, se calhar como eu, muitas outras pessoas que não lidam com este tema diariamente. Se calhar pensamos mais nos adultos, mas as crianças também passam por isso e o cérebro deles é tão diferente, ainda está num desenvolvimento tão diferente do nosso, que este tema acaba por ter que ser trabalhado de outra forma, mas não é? Mas também te digo uma coisa, se ao longo da tua experiência ainda não tiveste nenhuma criança de luto por morte, nós fazemos luto porque sempre que perdemos alguém significativo, nós podemos fazer um divórcio, porque os pais se separam, por imigração, desde que seja muito significativo, nós podemos formular um processo de luto. Mas na tua escola não teres nenhuma criança, nenhum funcionário... Assim, por perda nesse aspecto, como estás a falar, infelizmente nós vemos e convivemos. Assim, por morte, já é diferente. Agora, perda, divórcios ou algum familiar que foi para longe ou que deixaram de ver, conviver, isso sim. Agora, morte concretamente não são, e graças a Deus, não são assim que se reflita tanto. Percebes? Que eu tenha notado que se reflita na escola. Com os meus filhos ainda não vivi esse assunto, graças a Deus, mas nas escolas, como eu já tive com muitas crianças, ainda não tive nenhuma criança assim que eu dissesse agora que realmente que marcou e que notou-se na escola que teve a morte de um avô ou de um tio ou pronto, de outra pessoa próxima que se tenha notado assim significativamente. Agora, de perda, isso há realmente. Olha, bastante. Ainda ontem estive a dar uma aula a propósito do Dia da Mãe. É o Dia da Mãe, não é? E uma das discussões... Isso é um tendão daqueles das escolas. Exatamente. Não é? Fazer por causa das separações, Não, fazer prendas. E o Dia do Pai, da mãe e o Dia do Pai. O Dia do Pai. E haver crianças que não têm a mãe ou o pai vivos, tem que ser refletido, por exemplo, porque traz muita moça. Isso pode trazer muita moça. Verdade. Aliás, há escolas em que eu já trabalhei que fazem o Dia da Família e não o Dia da Mãe. Tão simples, não é? Tão simples. Que lá está, tanto para crianças que passam pela perda, não é, de não estar com os pais ao mesmo tempo, não é? Estão pais separados, às vezes casos em que pais não têm uma boa relação, pronto, e há ali uns conflitos, também com crianças que têm a perda por morte, pronto. Claro. E então decidiram realmente comemorar o Dia da Família e o Dia da Mãe e o Dia do Pai falam um assunto, mas da importância, não é? Da
também, ou falam sobre o dia, mas não valorizam assim, nem fazem grande alarido. É mais E fazem sim, às inclusivo. vezes, É mais sim, inclusivo. fazem uma festa para a família. Agora que o Covid não se fez durante muito tempo. Claro. Mas normalmente até fazem uma pequena festa, um pequeno lanche ou alguma atividade e pode ir a mãe, o pai, a avó, o tio, quem puder ir a acompanhar a criança e eles ficam felizes na mesma. Exato. Porque aquela pessoa disponibilizou tempo para estar com ele ou com ela e eles ficam felizes da vida. E porque é o tio, porque é o avô, porque é o pai, porque é a mãe, porque é o padrinho. E inclui É melhor. outros elementos da família que às É vezes são mais verdade. significativos do que a mãe e o pai, até. É verdade. Dependendo do contexto da família, é verdade. Às vezes. Mas pronto. Olha, eu gostei muito Obrigada. da partilha, Márcia. E eu espero continuarmos assim a partilhar Claro, momentos assim bons como este. claro que sim. Espero que também as pessoas que nos acompanharam também tenham gostado e que guardem as dicas aqui da Márcia, porque realmente são, para mim, foi significativo mesmo. Bom, Falarmos sobre este tema e pensarmos que todos os dias falamos um bocado sobre a morte e nem nos apercebemos, e sobre este processo de vida e morte e nem nos apercebemos. E associar um bocado também a nós, porque falamos na escola dos seres vivos, de outros seres vivos e não do ser humano, e quando vamos a falar do ser humano parece que é diferente, mas não é. nada. É o ciclo da vida, é mesmo Nada. assim. É vida, é vida. É mesmo assim, é É mesmo não assim. complicar. O adulto liga ao complicódromo, É sabe? verdade, é verdade. Quanto mais complicamos, pior é. E para as crianças, assim, na primeira infância, para as crianças é mesmo o mais simples, para eles melhor. E desde a forma como comunicas, a forma como te comportas e aquilo que queres transmitir, é o melhor mesmo. Exatamente. Sandro, Oh, muito Márcia, obrigada. obrigada. Muito obrigada. Obrigada eu por este bocadinho. Que estiveram aqui. Um bom dia e um bom fim de semana. Igualmente. Está bem? Obrigada a todos por participarem e até à próxima. Obrigada. Tchau, Márcia. Obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau.